Olá, vamos começar com uma pergunta que o nosso material de hoje lança logo de cara. Para que diabos alguém precisa de religião hoje em dia? Uma pergunta forte, né? Com certeza. A gente está olhando uns trechos de Religião Ababadamente Infantil. É um texto, assim, bem provocador. Sem dúvida. E a ideia aqui é tentar entender essa visão mais crítica sobre o papel da fé, né? Na vida atual. Isso. E já para dar o tom, o texto traz uma citação, acho que é de Zaire Almeida. Ah, sim, aquela. Ovelhas felizes não questionam o pastor e muito menos percebem que já estão no forno. Pesado. Bem pesado. Já sinaliza que a conversa vai por um caminho, digamos, menos confortável, né? Focado em responsabilidade pessoal. Exatamente. E o argumento principal que o texto desenvolve é esse, de que a religião, pelo menos na sua forma mais popular, acaba virando um jeito de, como ele diz, terceirizar a própria existência. É isso. Aquela lógica, né? Ah, se deu certo, foi Deus. Se deu errado, foi o diabo. Clássico. E o texto questiona se isso, no fundo, não ensina mais a obedecer do que, de fato, a viver, a aprender a lidar com as coisas. E aí, para contrapor, ele menciona outras abordagens, né? Tipo magia do caos, luciferianismo, até psicologia junguiana entra na conversa. É, caminhos bem diferentes. O ponto comum que o texto aponta entre eles seria a necessidade de desenvolver a consciência, sabe? De integrar o self, unir o consciente e o inconsciente para se tornar mais inteiro, digamos assim. E se não fizer isso? Bom, aí a pessoa vira, segundo o texto, alimento dos arquétipos. Fica meio que um boneco no tabuleiro dos deuses, dominada por forças que nem entende. Nossa. A mensagem é bem direta. Olha, não tem ninguém vindo te salvar. A responsabilidade é sua. Isso leva direto para a crítica mais ácida que o texto faz da religião dogmática, usando aquela metáfora do Do parque infantil psicológico, essa é forte. muito forte. A ideia ali parece ser que é mais fácil seguir regrinhas prontas do que ter o trabalho de, sei lá, pensar por si mesmo, né? Exato. Ou de encarar a própria sombra, assumir a responsa pela realidade que se cria. O texto meio que coloca como uma troca, conforto pela possibilidade de crescimento real. Faz sentido dentro da lógica do texto. E aí a alternativa que ele sugere, ligada a essas correntes como luciferianismo e magia do caos, vai no sentido oposto. É assumir que, olha, não tem roteiro divino. Aceitar o caos. Isso. Aceitar o caos como, sei lá, o tecido da realidade mesmo. E entender que o universo não deve nada pra ninguém. É uma visão bem diferente. E a figura de Lúcifer, como entra nisso? O texto explica. Explica. Não como mal encarnado, né? Mas como um arquétipo. Aquele que acende a luz, que mostra que a porta da prisão sempre esteve aberta, mas a pessoa não via. Entendi. Troca a ideia de pedir por agir. Exatamente. A ênfase muda. O texto até diz: o magista do caos não ora, ele programa. Ele não pede, ele age. Programa. Como assim? No sentido de usar a intenção, o foco, a vontade, para, influenciar a realidade. Usar a crença como uma ferramenta mesmo, de forma bem pragmática. Entendi. Uma abordagem bem diferente da súplica. Totalmente. E isso tem implicações sociais. Claro, que o texto também aborda. Como quais? Argumenta que, quanto mais infantilizado for um povo, mais condicionado a só obedecer, mais fácil é dominar, controlar. Levanta a questão, né? Que tipo de adulto a gente forma ensinando obediência cega a entidades invisíveis e, ao mesmo tempo, reprimindo impulsos que são naturais? Pois é. E aí vem, talvez, a frase mais direta do material sobre a ideia tradicional de Deus. Aquela do ele sequer está ouvindo? Essa mesma. Aliás, ele nem existe do jeito que te contaram. É um questionamento na raiz da coisa, né? Toca em estruturas de poder que podem se apoiar nessa religiosidade mais passiva. Bem radical. E, no fim das contas, a verdadeira espiritualidade que o texto propõe é outra coisa. É um mergulho interno, olhar no espelho e reconhecer a própria complexidade. A dualidade. A dualidade, o poder de criar, o poder de destruir, tudo dentro de si. Aquela realização do eu sou Deus, eu sou o diabo, eu sou o criador, eu sou o destruidor. O resto, bom, o resto é folclore, segundo o texto. Então a conclusão leva a uma escolha bem
binária, quase. O epílogo coloca assim: ou se continua terceirizando a existência, né? Nesse modelo de crenças externas. Ou se tenta, como diz o texto, hackear a Matrix. Usar a consciência, aceitar o caos. Para tomar as rédeas. Uma escolha individual, claro. Mas o texto insiste, tem que ser feita de forma acordada, consciente da escolha. O que deixa a gente com aquela reflexão final, né? Se essa segurança que algumas pessoas sentem no parque infantil da religião tradicional pode de fato limitar o desenvolvimento pessoal, a responsabilidade. Qual o preço real dessa segurança percebido? O que significa para cada pessoa que está ouvindo a gente escolher estar acordado nesse cenário todo? Fica aí a questão para pensar.